Então, vamos lá, pessoal? Peguem a apostila de filosofia. Apostila de filosofia, página 12. Nós iremos fazer da página 12 à página 18. Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês. Filosofia, página 12. Então, nós temos lá a importância da família. No início da vida, as pessoas são seres frágeis que dependem de muitos cuidados para sobreviver e se desenvolver. Com o passar do tempo, elas vão se desenvolvendo fisicamente e construindo a própria personalidade por meio das experiências que vivem e também por meio daquilo que observam e aprendem. Então vamos lá. Em todas essas etapas, as pessoas precisam de proteção, afeto e orientação de outros indivíduos. Por isso é importante crescer recebendo os cuidados de uma família. E aí nós temos então a imagem de várias famílias, né? Cada família é formada de um jeito, né? Tem família que é formada pelo pai e a mãe e um filho, outros já tem o pai, a mãe e irmãos, depois já tem outros que vivem só com a mãe, outros só com o pai, outros só com a avó. Então existem diferentes famílias, né, pessoal? Então vamos lá. As famílias são formadas pela união de pessoas por meio de laços de parentesco ou de afeto. Entre essas pessoas podem haver semelhanças e diferenças, tanto físicas quanto de personalidade. O que não pode faltar na convivência familiar é amor, carinho e respeito. O próprio texto aborda esse lema. Leiam com atenção. Então, nós temos lá as coisas que eu amo na família. Eu amo minha família. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão. Quando estou com a minha família, eu me sinto protegido e muito, muito amado. Algumas famílias são bem grandes, outras são médias e outras são bem pequenas. A minha família faz parte de uma família muito maior. Eu tenho avós, né, avós, tias e tios, além de muitíssimos primos. Eu me sinto especial por fazer parte da minha família. Então vamos lá. Após ler o texto, faça o que se pede. Circule as palavras que indicam laços de parentesco. Então vamos lá. Parentesco quer dizer que somos parentes. Por exemplo, minha mãe, então pode circular. Mãe, pai, irmã, irmão, pode circular aí. Depois, avós, avós, tias, tios e primos. Então, parentesco, certo? E depois, sublinhe as palavras que indicam laços de afeto. O que é laços de afeto? Palavras que indicam laços de afeto. Aqui, ó, protegido, amado, são palavrinhas que indicam um afeto, não é verdade? Aqui, ó, especial, eu me sinto especial, também é uma palavrinha que indica um laço de afeto. Afeto é esse carinho, né, com o próximo. Isso é um afeto, é de querer bem o próximo, certo? Então, são essas palavrinhas aí que vocês vão sublinhar. Então, circular é circular em volta, sublinhar é o risquinho embaixo, tá? No Brasil, há leis criadas especialmente para proteger as pessoas em seus primeiros anos de vida. Essas leis estão reunidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Então, vocês vão grifar, peguem o marca-texto e grifem esse parágrafo aqui. Então, o que significa a sigla ECA? Significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que é criança? São pessoas que têm entre 0 e 11 anos, né? Desde recém-nascido até 11 anos. Adolescentes é que têm entre 12 e 19 anos. E depois de 19 anos, começa a fase adulta, né? A partir dos 20 anos. Então, grifem aqui. Então, esse estatuto, ele defende, né, os direitos das crianças e adolescentes.
De acordo com esse documento, toda criança ou adolescente tem direito à convivência familiar e comunitária. Isso significa poder conviver com a família de origem ou adotiva e participar das atividades da comunidade, convivendo e aprendendo também com as outras pessoas. O objetivo de destacar esse direito é garantir que todos os indivíduos recebam os cuidados, o afeto e a educação necessários para se desenvolverem e formarem a própria personalidade. Certo? Então, toda criança tem direito de ter essa convivência com a família, seja a família, realmente a família de origem, né? Que é biológica ou adotiva, de repente é um filho adotivo, também é sua família, porque, né, pai é quem cria, quem cuida, não é verdade? Então, para assegurar esse direito. E aí nós vamos para um poeminha bem legal. Este poema apresenta uma conversa em família em que o assunto é a adoção. Então, nós vamos ver aí a Flora, uma criança que foi adotada, né? Por quê? Porque a adoção também é uma palavra de amor, de afeto. Porque tem que ter muito amor, não é verdade? Para pegar uma criança, para cuidar como se fosse filho. E, na verdade, se torna um verdadeiro filho, né? Porque você cuida, você cria, não é verdade? Então, adotar alguém significa tornar determinada pessoa um membro da família, formando laços de cuidados, afeto e amor com essa pessoa. Então, vocês vão grifar aí para marcar texto. Adotar alguém significa tornar determinada pessoa um membro da família, formando laços de cuidados, afetos e amor com essa pessoa. E aí nós temos aí a família da Flora. Os cabelos pretos da menina, cuidadosamente, a mamãe penteou, enquanto Flora se olhava no espelho. De repente, ela estranhou e perguntou: por que o seu cabelo é amarelo e não tem cachinhos como o meu? E olha só, todas essas pintinhas. No meu rosto não tem nenhuma, só no seu. Então a mamãe disse: vamos conversar. Queremos lhe contar uma coisa, filha. Você ainda era apenas um bebê quando veio fazer parte da nossa família. Era muito esperta e tinha os olhos grandes quando nós a adotamos. Um lindo bebezinho. Nós a amamos desde o primeiro instante e prometemos cuidar de você com carinho. O papai disse: nós ficamos encantados ao trazer para casa a nossa nova filhinha. Seus irmãos ficaram muito felizes com a chegada de outra irmãzinha. Não conseguimos mais imaginar nosso mundo sem você, Flora querida. Agora sim, nossa família está completa. Você trouxe mais alegria à nossa vida. E aí vocês têm a imagem, então. Ela viu que ela era totalmente diferente da mãe e do pai. E daí, por isso que ela perguntou. Certo? Então, vamos lá. Leia estas frases e complete-as corretamente com as informações disponíveis no caça-palavras. Então, primeiro vamos completar aqui. Vocês vão completar e todas as palavras que vocês escreverem aqui, vocês vão procurar no caça-palavras, tá? E aí, lá no caça-palavras, vocês podem pintar colorido com lápis de cor ou fazer com o próprio marca-texto, tá? Então, vamos lá. Flora tinha cabelos pretos que formavam cachinhos, com CH, hein, pessoal? Cachinhos. Letra B. Os cabelos da mãe de Flora eram lisos e amarelos. Amarelos. C. No texto acontece uma conversa. Acontece uma conversa entre Flora e seus pais. D. Flora chegou à família por meio da adoção. Adoção. Escrito aí com C, cedilha. Adoção. Letra E. Flora foi adotada quando ainda era um bebê. Olha o acento circunflexo no último B. Bebê. F. A chegada de Flora trouxe mais alegria para a vida da sua família. G. Os pais de Flora prometeram cuidar dela com carinho. Carinho. H.
Ao ser adotada, Flora ganhou pais e irmãos. E, com a chegada de Flora, a família ficou completa. E letra J, o laço que une Flora à sua família é um sentimento. Que sentimento que é? O amor. Isso mesmo. Então, vocês agora vão procurar no caça-palavras cachinhos, amarelos, conversa, adoção, bebê, alegria, carinho, irmãos, família e amor, ok? E aí vocês podem, então, procurar e pintar aí no caça-palavras ou fazer com o próprio marca-texto. Estudamos que as pessoas têm semelhanças e diferenças entre si. Com as famílias também é assim. Além disso, a composição de uma mesma família pode mudar no decorrer do tempo, por meio de nascimentos, adoções, casamentos, mortes ou separações. Para pensar sobre isso, vamos lá. Ó, nós temos aqui, ó. Mariana mora com o pai, a mãe e 3 irmãos. O Marcelo, ele mora com o pai e o Pedro mora com a avó. Lucas mora com a mãe, o avô e a prima Paula. Luísa mora com a mãe, o padrasto e o irmão. E nos fins de semana ela fica com o pai. E Bruna mora com o pai, a madrasta e a filha dela. Então, vocês estão vendo aí, ó, o que nós falamos. Existem diferentes tipos de famílias. As famílias são formadas diferentes, não são todas iguais, né? Então, nós vimos aí uma variedade de famílias. E aí você vai conversar aí em casa. Qual das famílias representa que se parece mais com a sua? Qual dessas famílias se parece mais com a sua? E você conhece uma família diferente das representadas nas imagens? Tem alguma família que ainda é diferente dessas que estão retratadas aqui? E aí vocês vão fazer um X aqui na família que se parece com a sua. Que, por exemplo, na sua casa, vamos supor, vou dar um exemplo. Tem você, o papai, né, a mamãe, papai e você. Aí você vai ver qual dessas famílias tem 3 pessoas. Então, vocês vão olhar e vão ver qual se parece mais com a sua família. E vão fazer um X. Certo? E aqui tem algumas perguntinhas para vocês estarem aí conversando um pouquinho em casa. Por que existem famílias diferentes uma das outras? Por que é importante viver em família? Por que nem sempre os integrantes de uma família convivem bem? E que atitudes podem melhorar a convivência familiar? Então, pensa aí um pouquinho, tá bom? E aqui, nós temos aqui comunidade e convivência. Então, tá lá, comunidade e convivência. Para viver feliz, para viver e ser feliz, uma pessoa precisa conviver com outros indivíduos, além dos familiares. Afinal, nenhuma família consegue produzir e oferecer tudo de que seus integrantes precisam. Por isso é necessário contar com outras pessoas para obter produtos, como alimentos, roupas, medicamentos, eletrônicos e serviços, como cuidados com a saúde, escolaridade, segurança e outros. Também é importante conhecer e conviver com mais pessoas para trocar experiências, estabelecer relações de amizade, solidariedade e aprendizagem. Tudo isso é possível em uma comunidade. Comunidades são grupos de pessoas que compartilham espaços, ideias, interesses, costumes, direitos e deveres, além de seguirem certas regras. Contudo, isso não significa que todos os membros de uma comunidade pensam da mesma forma ou exercem os mesmos papéis. Então, peguem o marca-texto e grifem aqui para a professora, tá? Comunidade. O que são comunidades? E o aqui, que não significa que todos têm que pensar igual. Então, podem grifar todo esse parágrafo aqui. Conforme já visto, pessoas e famílias são diferentes entre si e, portanto, as diferenças também existem nas comunidades. E isso é bom para todos, pois os conhecimentos e as habilidades podem ser compartilhados. E, por outro lado, as diferenças de opiniões e costumes podem gerar desentendimentos. E por isso que é importante que cada um pense bem nas atitudes que deve ou não tomar ao conviver em comunidade.
Então, a gente viu que nós temos, lá no início, nós vimos características físicas de personalidade, que a gente tem parecidos, né, semelhantes e diferenças com outras pessoas. E nós vimos que na família nós também temos, né, diferentes tipos de famílias. Nós temos famílias semelhantes, parecidas, e famílias totalmente diferentes na sua formação. E assim também é a comunidade, onde a gente convive com outras pessoas. Então, olha só, nós temos aqui um homem, tá? Ele tá gritando, eu sou o centro do universo. Aí ele ouve vozes, mas são muitas vozes. E todo mundo, ó, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, e muitas vozes. E aí ele para pensar, ou existem milhões de universos, ou o universo tem milhões de centros. Por quê? Porque ele acha que ele é o centro do universo. O que é ser centro do universo? É aquela pessoa que acha que ela é a mais importante de todas, que ninguém vive sem ela. Entendeu? Ele estava se achando o centro do universo. Só que daí todo mundo começou a falar eu também, eu também, eu também. Aí ele parou para pensar. Ou existem muitos universos, porque, tipo, se ele é o centro do universo, ele está em um universo e as outras pessoas estão em outros. Ou existem milhões de centros, porque ele ouviu muitas vozes. Então, tá assim. O cartoon apresenta 3 momentos, identifique-os. Então, vocês vão escrever. O primeiro momento, coloquem lá. Primeiro momento. O indivíduo se acha o centro do universo. Então, escrevam lá. Primeiro momento. O indivíduo se acha o centro do universo. Depois, na outra linha. Segundo momento. Aparecem milhares de pessoas se achando também. Aparecem milhares de pessoas se achando também. E terceiro momento, o indivíduo se questiona. Ou existem muitos universos, ou existem milhões de centros. Então, na terceira parte, então, terceiro momento, o indivíduo questiona, ele mesmo se pergunta. Ou existem milhões de universos, ou existe milhões de universos, ou milhões de centros. Então, esses são os 3 momentos aí que vocês vão escrever. Ok? E aqui tá assim, ó, como que uma pessoa que acredita ser o centro do universo, ela se comporta com os outros? E como seria a convivência entre as pessoas se cada um acreditasse ser o centro do universo? Vocês já imaginaram se todo mundo se achasse o centro do universo? A professora vai voltar aqui um pouquinho. Vocês já imaginaram? Ia ser um caos, uma bagunça, ia ser muita briga, né? Porque é muito chato uma pessoa achar que ela é o centro de tudo, ela quer a atenção toda para ela, aí todo mundo tem que estar olhando voltado para ela e fazendo tudo o que ela quer, né? Não iria dar certo. Então, por isso que nós temos aí a questão do respeito pelas diferenças. Nós temos que respeitar. Nós já falamos, né, em uma das nossas aulas de filosofia, que as pessoas têm que se respeitar porque existem habilidades e dificuldades. O que um pode ser bom numa coisa, ele pode ser ruim em outra. Então, vai ser essa troca de experiências com outras pessoas que vai ajudar. Por exemplo, eu sou boa em jogar futebol, mas não sou boa para jogar voleibol. Mas o meu amigo é o contrário. Ele é ótimo em vôlei, mas não é bom em futebol. Então, eu posso compartilhar com ele essa troca, né, de experiências. Então, por isso que é importante, pessoal, respeitem as diferenças. Vamos sempre se colocar no lugar do outro, né? Eu gostaria que fizessem isso comigo. Então, antes de fazer qualquer coisa que magoe a outra pessoa, pense nisso. E eu gostaria se fosse comigo? Então, comece a se colocar no lugar do outro, certo? E aí, para finalizar, pessoal, vocês têm a pintura e a alimentação saudável, né? Então, para se ter uma alimentação saudável aí, frutas, verduras, legumes, né? Então, eu quero que vocês pintem bem bonito, combinado? Então, quero desejar para vocês um ótimo final de semana. Descansem e se preparem para a semana que vem, para mais uma semana de estudos. Combinado? Beijos e bom final de semana para vocês e toda a família aí de vocês. Beijos!